Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Estamos no penúltimo mandamento dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Os 4 primeiros mandamentos, em Êxodo 20, são: não terás outros deuses diante de mim. E a vida nos dará oportunidade, provas, para mostrarmos quem é o nosso Deus, a quem escolhemos servir, onde está o nosso coração. Segundo mandamento, no versículo 4 de Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele é o único Deus e vamos adorá-lo do jeito que Ele nos diz para adorá-lo, em espírito e em verdade. Depois nós temos no versículo 7 de Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é o nome do Todo-Poderoso, Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir. E não podemos usar o seu nome em vão de qualquer maneira. O seu nome é valoroso, o seu nome é sobre todos os nomes. No versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Tempo para Deus, aprendendo a descansar, a confiar nesse Deus, a tê-lo como Deus, não deixar o trabalho dominar. Trabalhar é ordem de Deus, mas descansar também é ordem de Deus. Precisamos aprender a organizar a nossa vida de uma maneira que coloque Deus sobre tudo. Esses são os 4 mandamentos que têm a ver com a minha vida com Deus. Os outros 6 têm a ver com a minha vida com o próximo. Lembrando que não posso amar a Deus, como diz o apóstolo João em 1 João, se não amo o próximo. E aí nós vamos para o versículo 12, o 5º mandamento, um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não existe ser humano perfeito, mas a palavra de Deus nos manda honrar pai e mãe. Honrar, colocar em lugar de honra, né? Não sair falando mal do pai e da mãe, mas ter misericórdia, encarar como uma pessoa humana que tem defeitos, mas por ser pai e mãe, deve ser considerado digno de honra. Depois temos não furtarás. Nós precisamos levar em consideração a palavra de Deus. Quando Deus diz, é preciso obedecer.
aquilo que Deus nos permitir ter, aquilo que alcançarmos com o nosso trabalho é nosso, mas não podemos nos apropriar que é do outro, não pagando em dia nossas contas, não devolvendo o que está emprestado, usando de balanças enganosas, não pagando os impostos, não devolvendo na casa de oração os nossos dízimos, não cuidando do necessitado, estamos furtando. E a Bíblia diz: não furtarás. E hoje, o penúltimo dos 10 mandamentos: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos compreender o que diz esse mandamento. Não dirás falso testemunho. Falso é aquilo que não é verdadeiro, é aquilo que não condiz com a verdade. Então a palavra de Deus nos proíbe de espalhar notícias mentirosas, notícias que não são verdadeiras, que não foram confirmadas. Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E hoje, na era da tecnologia, temos pecado muito nessa área. Eu mesmo tive que me arrepender por confiar em notícias que não eram verdadeiras. É o que se diz fake. Espalhamos notícias que não temos certeza. Isso é proibido pela palavra de Deus. Isso causa confusão. Isso denigre imagens. E nós sabemos que hoje é possível ouvirmos palavras em imagens, que não são verdadeiras. Montagens, de textos, de imagens que é possível manipular. Então temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e que devemos servir ao Senhor com temor e tremor, porque daremos conta da nossa vida diante de Deus. E quantas vidas têm sido denegridas, quantas notícias falsas, na política, depoimentos pessoais sobre pessoas que nós não temos certeza. Às vezes se espalha uma notícia de alguém que morreu. Mentira. Então nós temos sempre que averiguar, confirmar e nos arrepender daquilo que nós espalhamos e que não foi verdade. E depois de espalhar, difícil desmentir, não é mesmo? A notícia vai passando e aquilo faz muito mal. Então vamos, meus amados, ter mais cuidado, porque é um mandamento da palavra de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Os fariseus se julgavam muito justos, muito religiosos, mas Jesus falou com eles a respeito da mentira. Que diz em João capítulo 8, se sois filhos de Abraão, versículo 39 de João 8, diz assim: se sois filhos de Abraão, que na Bíblia é considerado o pai da fé, que deu origem ao povo de Israel, praticai as obras de Abraão. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Não que Abraão foi um homem perfeito. Abraão também mentiu. E a Bíblia não encobre os erros daqueles que serviram a Deus. Mas Deus começou uma obra na vida de Abraão e foi continuando essa obra. E a Bíblia diz: não imites o que é mal, mas sim o que é bom. Deus começa uma obra em nós e Ele vai completando essa obra. E a Bíblia não esconde nas biografias daqueles que serviram a Deus seus erros. Mas ela mesmo diz, uma das cartas de João diz o seguinte: não imites o que é mal, senão o que é bom. Nós precisamos discernir o que vamos imitar, o que vamos seguir como exemplo. O exemplo perfeito é o exemplo do Senhor Jesus. Mas aqui o Senhor repreende os fariseus que se diziam filhos de Abraão.
E o Senhor diz: praticai as obras de Abraão. É claro que não era obra de mentir. Na vida de Abraão é um erro que nós vimos na vida dele. E aí o versículo 40 de João 8 diz: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 43 de João 8. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meus amados, a prática de vida dos fariseus, apesar da boa doutrina, era uma prática de mentira. E Jesus os confrontou, Jesus sempre falava a verdade. Sim, Jesus curava, Jesus atendia o necessitado, mas as suas palavras eram palavras de verdade, muitas vezes duras. E ele falou para os fariseus, aqueles religiosos que estavam ali, ele disse: olha, se vocês são filhos de Abraão, se vocês realmente se julgam um povo de Deus, pratiquem as obras de Abraão. A nossa vida com Deus tem que ser de prática, não adianta conhecer muito, mas na hora de praticar, não praticar a verdade. Nós muitas vezes nos envolvemos em pequenas mentirinhas, em espalhar falsos testemunhos, práticas de mentiras. E Jesus falou para os fariseus: vocês são os filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Jesus muitas vezes diz: lá vem o príncipe deste mundo, eu nada tenho com ele. Esse é o exemplo que temos que seguir. Jamais praticar nada que não tenha a ver com a luz, que não tenha a ver com a verdade. E toda mentira é uma concordância com Satanás. Jesus muitas vezes, ao ser confrontado, ao ouvir perguntas, ele ficava calado, não se precipitava, demorava a responder, respondia com outra pergunta, mas jamais mentia. É o que temos que aprender. Não dirás falso testemunho. Até mesmo querendo defender o reino de Deus, defender Deus, pregar o evangelho, muitas pessoas têm montado mentiras, falsos testemunhos de pessoas que não foram curadas, mas são apresentadas como curadas. E sabemos que a motivação atrás de falsos testemunhos, onde não houve cura, contando que houve cura, montagens para poder ganhar a atenção de mais pessoas. E sabemos que tudo no final, como diz a palavra de Deus, está o amor ao dinheiro, atrás da política errada, através de falsos testemunhos, o amor ao dinheiro, o amor ao poder. Então nós temos que tomar cuidado para não querermos fama, sucesso, não queremos espalhar algo simplesmente com intenções erradas. Não dirás falso testemunho. Vamos ter cuidado. Tememos a Deus, cremos que há um Deus, um juiz de toda a terra a quem vamos prestar conta. Vamos viver com esse temor. Vamos nos arrepender, vamos tomar cuidado com as notícias que recebemos. Antes de espalhá-las rapidamente, vamos conferir. Aí podemos voltar para a palavra de Deus que diz:
seja pronto para ouvir, tardio para falar, que se aplica, né, a isso também, de ir com cuidado, tomar cuidado com as notícias, com as palavras, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu espalho. Que Deus te abençoe, querido. Que você seja temente a Deus, que você tome cuidado, né, com aquilo que espalha. Vamos orar? Pai, nós nos arrependemos por toda notícia falsa, todo falso testemunho que espalhamos na internet, que contamos para as pessoas sem antes conferir. Nos ajuda a ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Nós tememos a Ti, Deus eterno. Tu és o nosso Pai. Não somos filhos do diabo. Não queremos agradar o diabo. Não queremos ter as características do diabo. Longe de nós toda mentira. Nós nos aliançamos com a verdade, porque Jesus é a verdade. Santifica-nos na verdade. Perdoa-nos todo falso testemunho. Lava-nos no sangue de Jesus. Purifica nossos lábios, purifica nossas atitudes e guia-nos na tua luz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.